A lua cheia pairava sobre as montanhas negras como um olho prateado, observando os segredos da terra. No vale profundo, entre pinheiros ancestrais e rochas cobertas de musgo, erguia-se a fortaleza de pedra cinza, lar da Alcateia do Norte. Naquela noite de inverno, quando a neve começava a cobrir os caminhos e o vento uivava entre as árvores como espíritos inquietos, toda a Alcateia se reunia para a cerimônia da lua de gelo. Elara segurava a bandeja de hidromel com mãos trêmulas. Tinha apenas 19 invernos, filha de um guerreiro caído e de uma curandeira que morrera ao dar à luz. Órfã desde pequena, fora criada pela Alcateia como serviçal, sempre à margem, nunca pertencendo verdadeiramente. Seus olhos cinzentos observavam o grande salão de pedra onde os lobos mais poderosos do reino se reuniam. O ar estava denso com o cheiro de carne assada, ervas aromáticas e algo mais primitivo, mais selvagem. Era o cheiro da transformação iminente, do lobo que habitava sob a pele humana, ansioso pela corrida noturna sob a lua cheia. No centro do salão, sobre um trono esculpido em um único bloco de granito negro, sentava-se ele, Kaelen, o rei Alfa das Terras do Norte, senhor de 7 alcateias e guardião das antigas tradições. Tinha cabelos negros como a noite sem lua, olhos dourados que brilhavam mesmo em forma humana, e uma presença que fazia o ar ao seu redor vibrar com poder. Diziam que era descendente direto dos primeiros lobos, aqueles que haviam feito o pacto com a lua em tempos imemoriais. Elara nunca chegara tão perto dele. Geralmente ficava nas cozinhas, preparando os alimentos com as outras mulheres de baixa linhagem. Mas naquela noite, Mira, a serva principal, havia adoecido, e Elara fora escolhida para servir o hidromel cerimonial aos alfas visitantes. Seu coração batia descompassado enquanto caminhava entre os guerreiros. Eles a ignoravam, imersos em conversas sobre territórios, caçadas e a ameaça crescente dos lobos renegados do sul, aqueles que haviam abandonado as antigas leis e caçavam humanos por prazer. Ela serviu primeiro os betas da alcateia local, depois os alfas menores das aldeias vizinhas. Cada um acenava brevemente, pegando sua taça sem realmente vê-la. Elara era como a própria lua para eles, sempre presente, mas raramente notada. Então chegou ao trono. Kaelen conversava com seu conselheiro, um lobo grisalho chamado Thorin, sobre as fortificações da fronteira sul. Sua voz era profunda, ressoando no peito de Elara como o trovão distante. Ela esperou, de pé diante dele, segurando a bandeja, tentando controlar o tremor em suas mãos. Ele ergueu os olhos. Naquele momento, algo mudou. Os olhos dourados de Kaelen encontraram os cinzentos de Elara, e ela sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. Havia algo naquele olhar, algo antigo e reconhecível, como uma memória de um sonho esquecido. O rei Alfa estendeu a mão para pegar a taça. Foi quando aconteceu. Um dos guerreiros à esquerda de Elara ergueu-se bruscamente, rindo alto de alguma piada. Seu ombro colidiu com o de Elara. A bandeja inclinou-se, e antes que ela pudesse reagir, o hidromel dourado derramou-se sobre o peito do rei Alfa, encharcando suas vestes negras bordadas com fios de prata. O silêncio caiu sobre o salão como neve. Todo guerreiro, toda serva, todo beta e omega parou o que estava fazendo. O grande salão, que momentos antes ecoava com risos e conversas, tornou-se silencioso como uma tumba. Elara sentiu o peso de centenas de olhos sobre ela. Sentiu o hidromel escorrer de suas mãos. Ouviu o tinir da bandeja caindo no chão de pedra. Seu primeiro instinto foi correr. Seu segundo foi cair de joelhos e implorar perdão. Mas fez nenhuma das duas coisas. Ficou paralisada, olhando para a mancha dourada se espalhando sobre o peito do homem mais poderoso das terras do norte. Thorin deu um passo à frente, a mão no punhal. Outros guerreiros se moveram, seus rostos contorcidos em fúria. Ofender o rei Alfa durante uma cerimônia sagrada era crime punível com morte. Elara fechou os olhos, esperando a sentença, esperando sentir as garras rasgando sua carne. Mas o que veio foi uma risada, grave, rica, inesperada. Kaelen ria. Elara abriu os olhos lentamente. O rei Alfa se levantara, gotas de hidromel ainda pingando de suas vestes. Mas em vez de raiva, havia algo diferente em seu rosto. Seus olhos dourados brilhavam com uma luz interior, e um sorriso curvava seus lábios. Ele deu um passo em direção a ela. Elara recuou instintivamente, mas as costas encontraram uma coluna de pedra.
Kaelen aproximou-se até que ela pudesse sentir o calor emanando de seu corpo, até que pudesse ver as marcas de garras antigas em seu pescoço, cicatrizes de batalhas passadas. Interessante, ele murmurou, a voz tão baixa que apenas ela podia ouvir. Então, alto o suficiente para que todo o salão escutasse. Agora você é minha. Um murmúrio percorreu a multidão. Elara piscou, confusa. Aquelas palavras, ditas naquele tom, naquele momento, tinham peso, tinham significado. Kaelen virou-se para sua alcateia. Pela antiga lei, quando algo sagrado é derramado sobre um alfa durante a cerimônia da lua de gelo, é um sinal dos espíritos ancestrais. Uma marcação. Ele olhou de volta para Elara, aquele sorriso ainda brincando em seus lábios. Ela me pertence agora. É minha responsabilidade, minha protegida, parte de minha alcateia pessoal. Mas, meu rei, Thorin começou, seu tom cuidadoso. Ela é apenas uma serva sem linhagem. Talvez o derramamento tenha sido acidental. Não existe acidente nas noites de lua cheia. Kaelen interrompeu, sua voz cortante como aço. Os espíritos não erram. Se ela me marcou, foi por uma razão. Ele estendeu a mão para Elara. Como se chama? Elara, meu senhor. Ela conseguiu sussurrar. Elara. Ele repetiu o nome como se estivesse provando um vinho raro. De agora em diante, você dormirá nas câmaras da Torre Norte, vestirá as cores de minha casa pessoal, e quando a lua cheia surgir, correrá com minha alcateia. Os olhos de Elara se arregalaram. Correr com a alcateia do rei? Isso era uma honra concedida apenas aos guerreiros mais leais, aos betas de alta confiança. E ela não era nem mesmo uma loba transformada. Alguns dos nascidos em linhagens fracas nunca conseguiam fazer a primeira transformação, permanecendo humanos por toda a vida. Meu rei. Ela começou, mas Kaelen ergueu a mão. Está decidido que a cerimônia continue. E assim, sob o olhar atônito de centenas de lobos, a vida de Elara mudou para sempre. Elara não dormiu naquela noite. Depois que a cerimônia terminou e os alfas visitantes se dispersaram para suas corridas noturnas sob a lua cheia, ela foi levada por duas servas silenciosas, através de corredores de pedra que nunca havia visto antes. A fortaleza de pedra cinza era enorme, construída em 7 níveis diferentes dentro da própria montanha, e Elara conhecia apenas as cozinhas, os porões de armazenamento e o pequeno quartinho que dividia com outras servas. A Torre Norte era diferente. Elas subiram escadas em espiral talhadas na rocha viva, cada degrau polido por séculos de uso. Tochas queimavam em suportes de ferro forjado, lançando sombras dançantes nas paredes onde tapeçarias antigas retratavam a história dos lobos. O primeiro pacto com a lua, as grandes guerras contra os caçadores, a fundação das 7 alcateias. O quarto que lhe foi designado tirou seu fôlego. Era maior que todo o espaço que ela havia compartilhado com 6 outras servas. Tinha uma cama de verdade, com um colchão de penas e cobertores de lã grossa. Uma lareira de pedra aquecia o ambiente, e uma janela estreita oferecia vista para o vale coberto de neve lá embaixo. Havia até um baú de madeira trabalhada aos pés da cama, e sobre ele, dobradas cuidadosamente, vestes novas. Um vestido de lã cinza escuro bordado com fios prateados, o símbolo da casa de Kaelen. Vista-se ao amanhecer, disse uma das servas, uma mulher mais velha com cabelos trançados. O rei Alfa quer vê-la após o desjejum. Mas por quê? Elara perguntou. O que ele quer de mim? A serva trocou um olhar com sua companheira. Não é nosso lugar questionar, jovem. Mas se eu fosse você, ficaria alerta. O rei Alfa não age sem propósito. Nunca age. E com isso, elas se foram, deixando Elara sozinha em seu novo quarto, com mais perguntas do que respostas. Ela se aproximou da janela, observando a neve cair suavemente sobre o mundo adormecido. Ao longe, podia ouvir os uivos da caçada noturna. Os lobos corriam livres, celebrando a lua cheia, deixando suas formas humanas para trás por algumas horas abençoadas. Elara pressionou a mão contra o vidro frio. Ela nunca havia se transformado. Nem uma vez em seus 19 anos. A maioria dos lobos fazia sua primeira transformação na puberdade. Mas ela havia esperado, e nada acontecera. As outras crianças que cresceram com ela na alcateia a chamavam de a quebrada, a que a lua esqueceu. Talvez fosse por isso que Kaelen a mantivera. Piedade.
Um alfa poderoso demonstrando misericórdia a uma pobre órfã sem lobo interior. Mas então, ela se lembrou do jeito que ele a olhara. Não havia piedade naqueles olhos dourados. Havia algo mais, algo que fazia seu coração acelerar e sua pele formigar. Reconhecimento. Finalmente, quando a exaustão a venceu, Elara se deitou na cama macia, ainda vestindo suas roupas simples de serva. Dormiu inquieta, sonhando com olhos dourados e uivos distantes. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos de sua vida. Kailen não a convocou imediatamente como prometera. Em vez disso, Elara foi colocada sob os cuidados de Lissa, uma beta guerreira de meia-idade que servia como mestre de armas para os jovens da alcateia. Se vai fazer parte da alcateia pessoal do rei, Lissa dissera em seu tom direto, sem rodeios, precisa saber se defender. Não podemos ter alguém fraco nos círculos internos. E assim começou o treinamento. Elara nunca havia segurado uma arma antes. Nas cozinhas, suas mãos conheciam apenas facas para cortar vegetais e colheres de pau para mexer caldeirões. Mas Lissa era paciente, embora rigorosa. Ensinou-a a segurar uma adaga adequadamente, a distribuir seu peso em uma postura de combate, a antecipar os movimentos de um oponente. Você é pequena, Lissa observou durante a terceira sessão de treinamento. Mas isso pode ser vantagem. Velocidade sobre força. Precisão sobre poder bruto. Elara aprendeu rápido. Havia algo instintivo em seus movimentos. Algo que surgia quando ela deixava sua mente quieta e permitia que seu corpo reagisse. Lissa notou isso também. E um dia, depois de Elara ter conseguido desarmar um oponente de treinamento pela primeira vez, a guerreira mais velha murmurou. Interessante, muito interessante. Quando não estava treinando, Elara assistia a aulas sobre história da alcateia, leis antigas e protocolos. Aprendeu que as 7 alcateias das Terras do Norte haviam sido fundadas 400 anos atrás, depois da Grande Guerra dos Caçadores, quando humanos com armas de prata e fogo quase haviam exterminado sua espécie. Aprendeu sobre a hierarquia, o rei alfa no topo, seguido pelos alfas de cada alcateia, depois os betas guerreiros e artesãos, e por fim os omegas, aqueles que não tinham força de lobo, mas ainda serviam à alcateia de outras formas, e aprendeu sobre os renegados. São lobos que rejeitaram as antigas leis, explicou Marten, o idoso guardião das crônicas, seus olhos nebulosos, mas sua voz firme. Eles caçam humanos por esporte, violam os territórios de outras alcateias, recusam-se a reconhecer qualquer alfa como seu superior. São liderados por Ragnar, o devorador de ossos, um lobo que dizem ter 25 pés de comprimento quando transformado, com pelagem vermelho sangue. Elara estremeceu. Por que o rei alfa não os detém? Ele está tentando, Marten respondeu. Mas os renegados são muitos, e se escondem nas terras desoladas do sul, onde nem mesmo nossos melhores rastreadores ousam ir. Uma guerra está chegando, jovem. Todos podem sentir isso. Foi durante a segunda semana que Elara finalmente viu Kellen novamente. Ela estava no pátio de treinamento, praticando sequências de adaga sob o sol fraco da manhã, quando sentiu aquela presença inconfundível. Virou-se e o encontrou observando da arcada de pedra, braços cruzados, uma expressão ilegível em seu rosto angular. Continue, ele disse simplesmente. Elara hesitou, então retomou seus movimentos, mas estava consciente de cada respiração, cada passo, cada golpe. Suas mãos tremiam ligeiramente. Mais rápido. A voz de Kailen ecoou pelo pátio. Um inimigo não esperará você pensar. Ela acelerou, a adaga sibilando pelo ar. Postura mais baixa. Você está exposta. Ela se abaixou, ajustando sua posição. Melhor. Quando finalmente parou, sem fôlego e suada apesar do frio, Kailen descera ao pátio. Ele circulou em torno dela como um predador avaliando presa, mas havia algo mais em seu olhar. Avaliação, sim, mas também aprovação. Lissa diz que você aprende rápido, ele comentou. Estou tentando, meu rei. Kailen, ele corrigiu. Quando estamos sozinhos, pode me chamar de Kailen. Elara piscou surpresa. Aquilo era íntimo, informal. Não seria apropriado. Eu decido o que é apropriado. Ele parou à sua frente, tão perto que ela tinha que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Diga-me, Elara, por que você nunca se transformou? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Era algo que ela evitava pensar,
uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Eu não sei, ela admitiu. Tentei. Noites de lua cheia, rituais com os anciões, tudo. Mas o lobo nunca veio. E você acha que isso significa que você é quebrada? Não era uma pergunta. Ele sabia. Sim, ela sussurrou. Kellen ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, ergueu a mão e tocou seu rosto, dedos ásperos contra sua pele. Elara congelou. Há uma história antiga, ele disse suavemente, sobre lobos que carregam seu poder tão profundamente dentro deles que permanece adormecido por anos, às vezes décadas. Eles parecem humanos, fracos, quebrados, mas quando finalmente despertam, seus olhos dourados brilharam. Eles são os mais poderosos de todos. Você acha que eu? Não sei, ele interrompeu. Mas vamos descobrir. A próxima lua cheia, você correrá comigo. Não com a alcateia inteira, mas comigo, pessoalmente. E veremos o que acontece. Mas se eu não conseguir transformar, então você correrá como humana, ele disse simplesmente. Já vi humanos manterem o ritmo de lobos quando a situação exigia. Tudo depende de quão forte é a sua vontade. Ele baixou a mão, mas seus olhos permaneceram fixos nos dela. Há algo em você, Elara. Algo que os espíritos reconheceram quando você derramou aquele hidromel. Algo que eu sinto cada vez que estou perto de você. O quê? Ela ousou perguntar. Kellen sorriu. Aquele sorriso enigmático que não revelava nada. Isso é o que vamos descobrir juntos. E então ele se foi, deixando Elara sozinha no pátio, seu coração batendo descompassado, e pela primeira vez em sua vida, uma faísca de esperança acendendo em seu peito. A lua cresceu no céu noturno, aproximando-se de sua plenitude mais uma vez. Elara treinou todos os dias, seu corpo se tornando mais forte, seus reflexos mais aguçados. Lissa parecia satisfeita com seu progresso, embora a guerreira nunca fosse aberta com elogios. Mas não era apenas o treinamento físico que ocupava seus dias. Kailen começou a chamá-la para reuniões do conselho, fazendo-a sentar discretamente em um canto da câmara, enquanto ele e seus conselheiros discutiam assuntos de estado. No início, ela não entendia por que estava lá. Ficava quieta, observando, aprendendo a linguagem corporal dos poderosos, os jogos sutis de dominância e submissão que ocorriam mesmo entre os mais leais servidores do rei. Mas então começou a notar algo estranho. Kailen ocasionalmente olhava para ela durante as discussões, como se verificando sua reação. E uma vez, quando Thorin propôs uma aliança através de casamento com a Alcateia do Leste, os olhos de Kailen encontraram os de Elara, e ela viu algo escuro lampejando neles, antes dele declinar firmemente a proposta. Meu rei, Thorin insistira. Uma aliança matrimonial fortaleceria nossas defesas contra os renegados. A filha do Alfa Dorian é forte, fértil. Eu disse não. A voz de Kailen havia sido fria como aço. Minha decisão é final. E quando a reunião terminou e os conselheiros se dispersaram, Kailen a chamara para permanecer. O que você achou? Ele perguntara. Do que, meu rei? Kailen, ele corrigira mais uma vez. Da proposta de Thorin. Elara hesitara. Não é meu lugar opinar sobre assuntos de estado. Eu estou pedindo sua opinião. Dê-a. Ela reunira coragem. Thorin está certo de que precisamos de aliados. Os renegados crescem em número a cada lua. Mas... Ela escolhera suas palavras cuidadosamente. Uma aliança matrimonial sem respeito mútuo é apenas correntes com outro nome. Se você se casar, deveria ser com alguém que vê como igual, não como ferramenta política. Algo mudara no rosto de Kailen. Ele se aproximara, aquela presença intensa envolvendo-a. E você acha que tal pessoa existe? Não conheço todas as lobas do reino, ela murmurou. Mas sim, acredito que existe alguém digno de estar ao seu lado. Talvez, ele dissera suavemente, ela esteja mais perto do que imagino. E antes que Elara pudesse processar essas palavras, ele se retirara, deixando-a tremendo com uma emoção que não conseguia nomear. Os dias passaram. A lua chegou mais perto da plenitude. E então, 3 noites antes da lua cheia, os renegados atacaram. Elara estava em seu quarto quando ouviu os alarmes. Chifres sopravam da torre de vigia. Um padrão específico que ela aprendera significava inimigo à vista. Ela correu para a janela e viu as tochas acesas ao longo das muralhas. Gritos ecoavam pelo vale. E então,
Subindo da floresta escura, vieram eles, lobos, mas não lobos como os da alcateia de Caelen. Estes eram maiores, mais selvagens, com pelagens manchadas de cicatrizes e olhos que brilhavam com uma fome anormal. Eram pelo menos 20, talvez mais, e moviam-se com a coordenação de guerreiros experientes. Elara ouviu passos pesados no corredor fora de seu quarto. A porta se abriu bruscamente e Lissa entrou, já armada com espada e adaga. Vista sua armadura de couro, a guerreira ordenou. E pegue suas armas. A fortaleza está sob ataque. Mas eu sou apenas... Você é parte da alcateia pessoal do Rei Alfa agora. Lissa interrompeu. Isso significa que luta quando há necessidade. Agora se mova. Elara se vestiu rapidamente, suas mãos surpreendentemente firmes, enquanto prendia a armadura de couro que lhe fora dada durante o treinamento. Pegou sua adaga, sentindo seu peso familiar, e seguiu Lissa pelos corredores. O caos reinava na fortaleza. Guerreiros corriam em todas as direções, alguns já transformados em lobos, outros ainda em forma humana, mas armados com aço e prata. Mulheres e crianças estavam sendo levadas para as câmaras internas, protegidas por guardas. Lissa guiou Elara até as muralhas. O cheiro de sangue já estava forte no ar. Abaixo deles, nas sombras além das tochas, os renegados atacavam. Alguns tentavam escalar as muralhas, outros se atiravam contra os portões reforçados. E no centro da batalha, Elara o viu. Caelen, transformado. Era magnífico e aterrador ao mesmo tempo. Seu lobo era imenso, maior que qualquer outro no campo de batalha, com pelagem negra como a noite e aqueles olhos dourados que brilhavam como pequenos sóis. Ele dilacerava os renegados que ousavam se aproximar, suas mandíbulas encontrando gargantas, suas garras rasgando carne. Mas mesmo ele era apenas um contra muitos. Ali, Lissa gritou, apontando. Um grupo de renegados havia encontrado uma brecha nas defesas, uma seção danificada da muralha onde a pedra havia desmoronado em um inverno anterior. Eles estavam subindo, e havia apenas 2 guardas para detê-los. Venha. Lissa correu, e Elara a seguiu sem pensar. Elas chegaram à brecha no momento em que o primeiro renegado alcançava o topo. Era um lobo cinzento com uma cicatriz horrível atravessando seu focinho, e seus olhos eram vazios, desprovidos de qualquer coisa, exceto fome de sangue. Lissa o encontrou com sua espada, mas 2 mais vinham atrás dele. Ela não poderia deter todos. Elara moveu-se por instinto. Ela não era forte como Lissa, não tinha anos de treinamento de combate, mas tinha algo mais: velocidade, precisão e uma vontade de sobreviver que ardia em suas veias. Quando o segundo renegado saltou sobre a muralha, Elara foi ao seu encontro. Ela se abaixou sob suas garras, exatamente como Lissa a ensinara, e enterrou sua adaga na barriga exposta do lobo. Sangue quente jorrou sobre suas mãos. O renegado uivou e cambaleou para trás, mas não caiu. Voltou-se para ela, lábios retraídos, e Elara viu sua própria morte naqueles olhos famintos. Então, algo explodiu dentro dela. Era como se cada célula de seu corpo pegasse fogo. Dor lacerou através dela, mas não era a dor de ferimento. Era a dor de transformação. A dor de algo enorme e antigo finalmente despertando após 19 anos de sono. Elara gritou, mas o som se transformou em um uivo. Seus ossos se quebraram e se reformaram. Pelos brotaram de sua pele. Suas mãos se transformaram em patas com garras como navalhas. Sua visão mudou, o mundo se tornando mais nítido, cores se intensificando, cheiros explodindo em sua consciência com uma clareza impossível. E então estava completo. Ela era lobo, não um lobo comum. Mesmo em sua primeira transformação, ela podia sentir que era diferente, mais forte, mais rápida. Sua pelagem era prateada como a lua, brilhando sob as tochas, e quando rugiu seu desafio ao renegado diante dela, o som ecoou pelo vale como trovão. O renegado hesitou, apenas por um momento. Foi tempo suficiente. Elara saltou, e embora fosse sua primeira vez em forma de lobo, seu corpo sabia o que fazer. Era como se todas aquelas semanas de treinamento, todos aqueles anos de observar outros lobos, tivessem se gravado em seus músculos, esperando este momento. Ela derrubou o renegado, suas mandíbulas encontrando sua garganta. Ele lutou,
mas ela era mais forte, muito mais forte. Com um movimento final e brutal, ela arrancou sua vida. Quando se ergueu sobre o corpo do renegado caído, sangue pingando de suas mandíbulas, Elara sentiu o peso de centenas de olhos sobre ela. A batalha havia pausado momentaneamente, ambos os lados observando a recém-transformada loba prateada, que brilhava nas muralhas como um fantasma. E então ela ouviu um uivo, profundo, ressonante, vitorioso. Kaelen, mesmo através da confusão da batalha, seus olhos dourados encontraram os dela, e naquele olhar, Elara viu reconhecimento, surpresa e algo mais. Algo que fazia seu novo coração de lobo bater mais rápido. Orgulho. A batalha recomeçou com intensidade renovada, mas algo havia mudado. A aparição de Elara, a intensidade de sua primeira transformação, havia energizado os defensores. E os renegados, que vieram esperando uma vitória fácil, agora enfrentavam uma resistência feroz. Elara lutou ao lado de Lyssa, seus instintos de lobo guiando cada movimento. Ela era rápida, mortalmente rápida, e os renegados pareciam relutantes em enfrentá-la diretamente. Havia algo sobre sua presença, algo sobre aquela pelagem prateada brilhante, que os fazia hesitar. Finalmente, quando a lua alcançou seu ponto mais alto no céu, os renegados recuaram. Eles desapareceram na floresta tão rapidamente quanto haviam vindo, deixando para trás seus mortos e feridos. Os defensores de Pedra Cinza rugiram sua vitória, e Elara descobriu que sua voz se juntava às deles, um uivo primordial que vinha do fundo de sua alma. Quando o silêncio finalmente caiu, e os feridos foram levados para serem tratados, Elara sentiu a transformação reverter. Foi menos doloroso dessa vez, como se seu corpo estivesse aprendendo o caminho de volta. Em momentos, estava humana novamente, ajoelhada nas pedras frias da muralha, nua e tremendo. Alguém jogou um manto sobre seus ombros. Ela ergueu os olhos e viu Kaelen, de volta à forma humana também, seus olhos dourados fixos nela com uma intensidade que a fez corar. Você transformou, ele disse simplesmente. Sim, uma loba prateada. Ele estendeu a mão, ajudando-a a se levantar. Sabe o que isso significa? Elara balançou a cabeça. Significa, ele disse lentamente, puxando-a mais perto, seu toque quente contra sua pele gelada, que você é mais rara do que eu poderia ter imaginado. Lobos prateados nascem uma vez a cada século, talvez. São portadores de grandes destinos. Eu não entendo, ela sussurrou. Por que agora? Por que durante a batalha? Kaelen tocou seu rosto, seu polegar traçando a linha de sua mandíbula. Porque você precisava. Porque seu lobo finalmente encontrou uma razão para despertar. Seus olhos brilharam para me proteger. Elara sentiu seu coração apertar. Sim. Quando vi os renegados vindo, quando vi você lutando sozinho contra tantos, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Ou talvez tenha despertado. Vamos para dentro, Kaelen disse, passando um braço ao redor dela de forma protetora. Você precisa descansar. A primeira transformação drena muito. Enquanto ele a guiava através da fortaleza, Elara notou os olhares. Guerreiros se afastavam, inclinando cabeças em respeito. Servas sussurravam atrás de suas mãos. Mesmo Thorin, o conselheiro sempre cético, observava com algo parecido com reverência. Tudo havia mudado. Ela não era mais a serva órfã, a quebrada. Era uma loba prateada, marcada pelos espíritos, e pertencente ao rei Alfa. Os dias após a batalha foram tensos. Os renegados não atacaram novamente, mas seus espiões foram vistos nas florestas ao redor da fortaleza. Ragnar, o devorador de ossos, estava testando suas defesas, procurando fraquezas. Kaelen reforçou os guardas nas muralhas e enviou mensageiros às outras alcateias, convocando-as para uma reunião de guerra. Elara foi instalada em novos aposentos, ainda mais próximos das câmaras do próprio Kaelen. Quando ela protestou que não merecia tal honra, ele simplesmente dissera: uma loba prateada deve ser protegida, especialmente uma que ainda está aprendendo seu poder. E ele estava certo. Sua transformação havia sido espontânea, nascida do desespero e da necessidade. Agora ela precisava aprender a controlar o lobo dentro dela, a transformar-se à vontade, não apenas quando o instinto exigia. Kaelen assumiu pessoalmente seu treinamento. Nas noites quando a lua estava forte no céu, ele a levava para fora da fortaleza, para uma clareira secreta profunda na floresta. Ali, longe de olhos curiosos,
Ele ensinava. Feche os olhos. Ele instruiu na primeira noite. Sinta o lobo dentro de você. Não está adormecido agora. Está acordado, esperando, observando. Elara fechou os olhos, sua respiração se acalmando. E sim, ela podia sentir uma presença dentro dela, selvagem e poderosa, que não existira antes. Seu lobo. Agora chame-o, Kailen disse. Não force. Convide, o lobo é parte de você, não uma ferramenta para ser comandada. Ela tentou. Estendeu-se mentalmente para aquela presença. No início, nada aconteceu. Então, lentamente, ela sentiu a mudança começar. Menos dolorosa desta vez, mais natural. Seus ossos mudaram, pelos brotaram. E em momentos ela era lobo novamente. Excelente, veio a voz de Kailen. Mas agora ele também estava transformado. Seu enorme lobo negro circulava ao redor dela, avaliando. Agora corra comigo. E eles correram. Através da floresta escura, sob as árvores antigas, suas patas esmagando a neve. Elara descobriu que correr como lobo era liberdade como nunca havia experimentado. Cada músculo trabalhando em perfeita harmonia, cada sentido aguçado além da capacidade humana. Ela podia cheirar um veado a quilômetros de distância, ouvir o sussurro de um rato sob a neve, ver no escuro como se fosse dia. E Kailen corria ao seu lado, seu lobo maior e mais forte, mas ela descobriu que podia acompanhar seu ritmo, quase. Quando finalmente pararam, ambos ofegantes, em uma escarpa com vista para o vale, Elara sentiu algo que só podia descrever como alegria pura. Ela uivou para a lua, e Kailen uivou com ela, suas vozes se entrelaçando na noite. Foi naquele momento que ela sentiu uma conexão, não apenas física, mas algo mais profundo, como se um fio invisível tivesse se formado entre eles, conectando lobo a lobo, alma a alma. Era quente e pulsante, e quando ela olhou para Kailen, viu seus olhos dourados se arregalarem com reconhecimento. Ele sentira também. Eles se transformaram de volta para formas humanas, ambos nus na neve, mas nenhum sentindo o frio. O ar entre eles estava carregado de algo primitivo, antigo. Elara, Kailen disse, sua voz rouca. Você sabe o que está acontecendo entre nós? Ela balançou a cabeça, embora seu coração soubesse a resposta. É um vínculo de companheiros, ele disse. Raro, precioso. Quando dois lobos são destinados um ao outro, quando suas almas se reconhecem, um vínculo se forma. Não pode ser forçado, não pode ser negado. Companheiros, ela repetiu, testando a palavra. Ela havia ouvido sobre isso nas histórias antigas. Lobos que encontravam seu par verdadeiro, que se tornavam completos apenas na presença um do outro. Sim, ele se aproximou e Elara viu vulnerabilidade em seus olhos que nunca havia visto antes. Este rei poderoso, este alfa lendário, parecia quase incerto. Eu senti a primeira vez que nossos olhos se encontraram, quando você derramou aquele hidromel. Era você. Sempre foi você. Mas eu sou ninguém. Elara sussurrou. Você é um rei. Você poderia ter qualquer loba, qualquer alfa das grandes casas. Eu não quero qualquer loba. Ele segurou seu rosto entre suas mãos. Quero você, minha loba prateada, meu par, se você me aceitar. Havia tanto que ela deveria dizer, tanto que ela deveria perguntar. Mas quando olhou naqueles olhos dourados, quando sentiu aquele vínculo pulsando entre eles, todas as palavras morreram em seus lábios. Em vez disso, ela se ergueu nas pontas dos pés e o beijou. Foi como incendiar o mundo. Kailen a puxou contra ele, seus braços se fechando ao redor dela como bandas de ferro. O beijo aprofundou, se tornou algo selvagem e desesperado. Anos de solidão, de esperar por algo que ela nem sabia que queria, tudo derramado naquele único momento. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Kailen pressionou sua testa contra a dela. Você me aceita como seu companheiro? Sim, ela sussurrou sem hesitação. Sim, eu aceito. O vínculo entre eles explodiu em vida, brilhante e forte. Elara podia sentir suas emoções agora, podia sentir sua alegria, seu alívio, seu amor feroz. E ela sabia que ele podia sentir as dela também. Então, pela antiga lei, Kailen disse, sua voz formal, mas seus olhos brilhando. Eu reclamo você como minha companheira, minha igual, minha rainha.
Rainha. A palavra ecoou em sua mente, mas surpreendentemente não parecia errado. Não quando estava ao lado deste homem. Não quando o vínculo entre eles cantava com tamanha certeza. Eles voltaram para a fortaleza no amanhecer, de mãos dadas. E quando cruzaram os portões, Kailen não escondeu nada. Ele proclamou seu vínculo diante de todos os guardas, de todos os que ouvissem. Elara é minha companheira prometida, ele anunciou, sua voz ecoando no pátio. Qualquer que a desonre, desonra a mim. Qualquer que a machuque, enfrenta minha fúria. Houve surpresa, certamente. Alguns rostos mostraram choque, outros desaprovação. Mas ninguém ousou falar contra o rei Alfa. E quando Lissa se ajoelhou diante de Elara, punho sobre o coração em sinal de lealdade, outros seguiram, um por um, os guerreiros, as servas, até mesmo alguns dos conselheiros mais velhos, reconheceram sua nova posição. Apenas Thorin permaneceu de pé, seu rosto uma máscara de pedra, mas eventualmente, até ele se curvou, embora seus olhos permanecessem frios. Nos dias que se seguiram, Elara assumiu seus novos deveres. Ela estudou as leis da Alcateia, aprendeu sobre gestão de recursos, mediou disputas entre membros da Alcateia. Kailen estava ao seu lado em tudo, guiando-a, mas nunca controlando-a, confiando em seu julgamento crescente. E nas noites, eles corriam juntos sob a lua, seus lobos dançando através da floresta, suas almas conectadas pelo vínculo inquebrável. Mas a paz era frágil. Os mensageiros retornaram das outras alcateias com notícias perturbadoras. Os renegados estavam reunindo forças. Aldeias humanas nas fronteiras estavam sendo atacadas, suas populações dizimadas. E Ragnar, o devorador de ossos, havia feito uma proclamação. Ele viria para a Pedra Cinza pessoalmente e arrancaria o coração do rei Alfa. Ele está nos forçando a uma guerra, Thorin disse durante uma reunião de conselho. E não temos números para enfrentá-lo em campo aberto. Então lutamos de forma inteligente. Kailen respondeu. Usamos o terreno a nosso favor. Fortificamos nossas posições. E esperamos que as outras alcateias honrem suas alianças. E se não honrarem? Um dos betas perguntou. Então lutamos sozinhos. Kailen disse simplesmente. Como sempre fizemos. Elara ouviu tudo isso. Seu coração pesado. Ela podia sentir através do vínculo o peso que Kailen carregava, a responsabilidade de cada vida sob sua proteção, e ela jurou silenciosamente que faria tudo em seu poder para estar à altura de sua confiança. Naquela noite, deitada nos braços de Kailen, ela perguntou, "Você tem medo?" Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Então, "Sim, não por mim, mas por você, por nossa alcateia. Ragnar é antigo, Elara. Mais antigo que eu, mais antigo que qualquer alfa vivo. Ele lutou nas guerras dos caçadores, e ele é implacável. Então lutaremos juntos," ela disse, entrelaçando seus dedos com os dele. "Você não está sozinho agora." Kailen a puxou mais perto, seu rosto enterrado em seus cabelos. "Eu sei, e isso me dá mais força do que você pode imaginar, mas também me dá mais a perder." Elara compreendeu. O vínculo de companheiros era tanto bênção quanto maldição. Dava força, sim, mas também criava uma vulnerabilidade. Se algo acontecesse com um, o outro sentiria como se metade de sua alma tivesse sido arrancada. Mas ela não se arrependia, nem por um momento. "Vamos vencer," ela sussurrou na escuridão. "Temos que vencer." E nas profundezas da noite, suas palavras pareciam quase uma profecia. A guerra chegou com a primeira nevasca pesada do inverno. Os renegados atacaram ao amanhecer, quando a neve caía tão densamente que era impossível ver mais de 20 passos à frente. Foi estratégico, calculado. Ragnar não era apenas forte, ele era inteligente. Eles vieram de 3 direções ao mesmo tempo, dividindo as forças de defesa. O alarme soou, e em minutos a fortaleza estava em caos ordenado. Guerreiros correram para suas posições, muitos já transformados, prontos para a batalha. Elara se armou rapidamente, colocando sua armadura de couro reforçado. Seu coração batia rápido, mas não de medo. Era antecipação, adrenalina. Seu lobo pressionava contra sua pele, ansioso para ser solto. Kailen entrou em seus aposentos, já vestido para a batalha. Ele usava armadura negra incrustada com prata, e em seu cinto pendia uma espada que havia pertencido a seu bisavô. "Fique perto de Lissa," ele ordenou, mas Elara balançou a cabeça. "Não, eu luto ao seu lado."
Elara, somos companheiros. Ela o interrompeu. O que significa que somos iguais. E iguais lutam juntos. Por um momento, ela pensou que ele argumentaria. Mas então ele viu a determinação em seus olhos e assentiu. Juntos, então. Mas prometa-me uma coisa. Qualquer coisa. Se a batalha virar contra nós, se parecer que vamos perder, você corre. Você sobrevive. Apenas se você correr comigo. Ele sorriu tristemente. Eu sou o Rei Alfa. Não posso abandonar minha alcateia. E eu sou sua companheira. Não posso abandonar você. Ela segurou seu rosto. Vivemos juntos, ou morremos juntos. Essa é minha escolha. Kaelen a beijou, duro e desesperado. Então, que os espíritos nos protejam a ambos. Eles saíram juntos para a tempestade. A batalha era caos. Os renegados eram mais numerosos do que qualquer um esperava. Havia centenas deles, talvez mais, surgindo da nevasca como fantasmas. E no centro deles, uma figura que fazia até os guerreiros mais bravos hesitarem. Ragnar. Mesmo em meio à neve cegante, ele era impossível de não ver. Seu lobo era monstruoso, facilmente o dobro do tamanho do de Kaelen, com pelagem vermelho sangue que parecia absorver a luz ao redor. Seus olhos eram de um amarelo doentio, e quando rugiu seu desafio, o som ecoou pelo vale como uma avalanche. Kaelen. Sua voz trovejou, de alguma forma audível mesmo através do barulho da batalha. Venha morrer, cria. Kaelen se transformou, seu lobo negro surgindo em segundos. Ele rugiu de volta, e os dois alfas se precipitaram um para o outro como forças da natureza colidindo. Elara transformou também, sua pelagem prateada brilhando mesmo na tempestade. Ela mergulhou na batalha, suas mandíbulas encontrando o pescoço de um renegado, suas garras rasgando o outro. Lissa lutava ao seu lado, e juntas, elas eram devastadoras, mas os renegados continuavam vindo. Para cada um que caía, dois mais pareciam tomar seu lugar. E então, Elara compreendeu. Ragnar havia trazido toda a sua horda. Esta não era um ataque exploratório, era uma sentença de morte. Ela lutava desesperadamente, mantendo-se o mais perto possível de Kaelen. Através do vínculo, ela podia sentir sua determinação, sua fúria, mas também sua preocupação com ela. Isso a distraía, e ela sabia que o mesmo acontecia com ele. E foi quando o erro aconteceu. Kaelen estava enfrentando Ragnar, os dois alfas travados em combate mortal. Suas mandíbulas se entrechocavam, seus corpos rolavam pela neve manchada de sangue. Por um momento, parecia que Kaelen tinha vantagem. Ele era mais jovem, mais rápido, e seus golpes eram precisos. Mas Ragnar tinha experiência. Séculos dela, ele fingiu fraqueza, cambaleou como se ferido. Kaelen avançou para o golpe final. E foi quando Ragnar atacou de verdade, suas mandíbulas se fechando sobre o ombro de Kaelen, suas presas penetrando profundamente. Kaelen rugiu em agonia, e através do vínculo, Elara sentiu cada gota de sua dor como se fosse sua. Ela gritou, seu uivo cortando através do barulho da batalha. Sem pensar, sem planejar, ela correu. Cruzou o campo de batalha em segundos, sua velocidade superando até mesmo os guerreiros mais rápidos. Quando estava a poucos metros, ela saltou. Ela colidiu com Ragnar com a força de uma avalanche, suas mandíbulas encontrando sua garganta. Ele soltou Kaelen em surpresa, voltando-se para enfrentar este novo atacante. E então ele a viu. Realmente viu? A loba prateada, brilhando como uma estrela na tempestade. Seus olhos se arregalaram, e pela primeira vez, Elara viu algo parecido com medo naquele olhar antigo. Impossível, ele rosnou. Lobos prateados são lendas, mitos. Eu sou bem real, Elara rosnou de volta. Eles circularam um ao outro, predadores avaliando o predador. Ragnar era maior, mais forte, mais experiente. Mas Elara tinha algo que ele não tinha. Ela tinha propósito, tinha amor, tinha um companheiro para proteger. Ragnar atacou primeiro, seus movimentos surpreendentemente rápidos para algo de seu tamanho. Mas Elara era mais rápida. Ela se esquivou, suas garras arranhando seu flanco. Sangue manchou a neve. Eles se encontraram novamente e novamente, cada colisão violenta o suficiente para quebrar ossos. Elara sentiu costelas racharem, sentiu suas próprias presas encontrarem carne. O mundo se estreitou para este único momento, este único oponente. E através do vínculo, ela sentiu Kaelen se recuperando, se levantando, retornando à luta. Juntos,
ela pensou. Sempre juntos. Agora, ela uivou para ele. Kailen compreendeu imediatamente. Eles se moveram como um, atacando Ragnar de lados opostos. O antigo lobo era poderoso, mas até ele não podia lutar 2 alfas ao mesmo tempo, especialmente quando um deles era uma loba prateada. As mandíbulas de Elara encontraram a garganta de Ragnar. As de Kailen encontraram sua espinha, e juntos, com um esforço final e brutal, eles acabaram com ele. O devorador de ossos caiu. Por um momento, ninguém se moveu. O campo de batalha congelou, ambos os lados observando o impossível. Ragnar, o imortal, o invencível, jazia morto na neve. Então os renegados quebraram. Sem seu líder, sem seu alfa, eles eram apenas lobos individuais. E lobos individuais não podiam enfrentar uma alcateia organizada. Eles fugiram para a floresta, perseguidos pelos guerreiros de Kailen. A batalha havia terminado. Elara transformou de volta para a forma humana, caindo de joelhos na neve manchada de sangue. Seus ferimentos eram graves, mas ela estava viva. Isso era o que importava. Kellen se ajoelhou ao seu lado, também humano novamente, também ferido. Ele a puxou para seus braços, e eles se seguraram enquanto a tempestade começava a se acalmar, e o sol da manhã lutava para romper as nuvens. Você salvou minha vida, ele sussurrou. Você teria feito o mesmo, sem dúvida. Ele beijou sua testa. Minha loba prateada, minha rainha guerreira. Ao redor deles, a alcateia começava a processar o que havia acontecido. Os feridos eram levados para dentro. Os mortos eram honrados. E lentamente, à medida que a notícia se espalhava, um coro de uivos começou. Vitória. Eles haviam vencido. As semanas após a batalha foram de cura e reconstrução. Os ferimentos de Kailen e Elara cicatrizaram lentamente, ajudados pela regeneração natural dos lobos, mas ainda exigindo tempo e cuidado. A fortaleza estava danificada. Muralhas precisavam ser reparadas. Perdas precisavam ser contadas e enlutadas. 18 guerreiros haviam caído. Cada um foi honrado em uma cerimônia sob a lua cheia. Seus nomes cantados pelos anciãos. Suas cinzas espalhadas nas montanhas que eles defenderam. Elara assistiu a cada cerimônia, memorizando cada rosto, cada nome. Estes lobos morreram defendendo sua casa, defendendo seu rei. Ela nunca os esqueceria. As outras alcateias enviaram representantes depois que as notícias da batalha se espalharam. Ragnar havia sido um terror para todos, e sua morte era motivo de celebração em todas as terras do norte. Mas mais do que isso, eles vieram para ver por si mesmos. A loba prateada, a companheira do rei Alfa, Elara, se viu no centro de uma atenção que nunca havia pedido ou imaginado. Alfas de alcateias distantes vieram para jurar lealdade, trazendo presentes e ofertas de aliança. Alguns vinham por respeito genuíno, outros por medo do que ela representava. Porque a lenda dos lobos prateados não era apenas sobre poder, era sobre destino. Dizia-se que quando um lobo prateado aparecia, grandes mudanças viriam para o mundo. Eras terminariam e novas começariam. Eles te temem, Kailen observou uma noite, enquanto se preparavam para receber outro grupo de visitantes. E com razão. Você enfrentou Ragnar e sobreviveu. Você mostrou coragem que poucos possuem. Eu estava apenas protegendo você, Elara disse simplesmente. Qualquer companheiro faria o mesmo. Nem todos teriam tido a força. Ele a puxou para si. Você é extraordinária, Elara. E é hora de todos reconhecerem isso formalmente. O que quer dizer? Kailen sorriu. Quero dizer que é hora de fazermos nosso vínculo oficial. Uma cerimônia de companheiros, assistida por todas as 7 alcateias. E então, seus olhos brilharam. Você se tornará rainha não apenas em nome, mas em título. O coração de Elara saltou. Uma cerimônia de companheiros era sagrada, vinculativa não apenas para a vida, mas para além dela. E ser nomeada rainha formalmente significava assumir responsabilidade por toda a nação dos lobos, não apenas pela alcateia de pedra cinza. Você tem certeza? Ela perguntou. Eu fui serva apenas meses atrás, e agora você é muito mais. Ele beijou-a suavemente. Você é minha companheira, minha igual, a mãe de meus futuros filhos, se os espíritos permitirem. E mais do que tudo, você é quem meu coração escolheu. Nada mais importa. Elara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Nem mesmo em seus sonhos mais selvagens, ela imaginara que sua vida tomaria tal rumo.
Da menina órfã escondida nas sombras à rainha ao lado do homem mais poderoso das terras. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. A cerimônia foi marcada para a próxima lua cheia, dando tempo para todas as alcateias enviarem representantes. E enquanto esperavam, Elara e Kaelen trabalharam lado a lado na reconstrução de sua nação. Os renegados sobreviventes foram caçados e oferecidos uma escolha: se submeterem às antigas leis ou serem exilados das terras do norte para sempre. A maioria escolheu a submissão, descobrindo que sem Ragnar para liderá-los, sua rebelião não tinha mais sentido. Relações com as aldeias humanas na fronteira foram reconstruídas. Kaelen enviou emissários com ofertas de paz e proteção. Os humanos, aterrorizados pelos anos de ataques renegados, aceitaram com gratidão. Uma nova era de cooperação começou a surgir, e Elara aprendeu a navegar sua nova posição. Ela ouvia disputas, mediava conflitos, aconselhava Kaelen quando ele pedia. Ela descobriu que tinha um talento natural para ver além das aparências, para entender as verdadeiras motivações das pessoas. Você deveria ter sido alfa desde o nascimento, Lysa comentou um dia durante o treinamento. Tenho coração para isso. Eu era apenas uma serva, Elara lembrou. Você nunca foi apenas qualquer coisa. A guerreira mais velha corrigiu. Os espíritos sabem o que fazem. Você estava exatamente onde precisava estar, aprendendo o que precisava aprender, até que chegasse a hora certa. Talvez ela estivesse certa. Elara havia visto a alcateia de todos os ângulos. De baixo, de cima, de dentro, de fora. Ela entendia tanto os poderosos quanto os impotentes. E isso a tornava uma líder melhor do que poderia ter sido se tivesse nascido na realeza. Quando a lua cheia finalmente chegou, a fortaleza de Pedra Cinza estava repleta de visitantes. Representantes de todas as 7 alcateias enchiam o grande salão. Havia alfas poderosos com suas comitivas, anciãos respeitados que vinham para testemunhar, guerreiros de honra que vieram para prestar seus respeitos. E no centro de tudo, vestida com vestes prateadas que espelhavam sua pelagem de lobo, estava Elara. Kaelen estava ao seu lado, vestido com o negro tradicional de sua linhagem, mas com fios prateados costurados em seus ombros para simbolizar seu vínculo. Eles se erguiam diante do altar de pedra onde gerações de alfas haviam sido coroados e vinculados. O ancião Marten, apesar de sua idade e olhos falhos, conduziu a cerimônia. Sua voz ainda era forte, ressoando pelo salão. Nós nos reunimos nesta noite sagrada para testemunhar um vínculo abençoado pelos próprios espíritos. Ele começou. Kaelen, filho de Aldrich, rei alfa das terras do norte, e Elara, filha de Gareth e Mira, loba prateada das profecias, vem diante de nós para reivindicar um ao outro como companheiros. Ele ergueu as mãos, e a multidão silenciou. Pela antiga lei, um vínculo de companheiros não pode ser quebrado por mão mortal. É sagrado, abençoado pela lua, testemunhado pelos espíritos de todos os lobos que vieram antes. Kaelen, você aceita Elara como sua companheira verdadeira, prometendo honrá-la, protegê-la e lutar ao seu lado por todos os seus dias? Eu aceito, Kaelen disse, sua voz clara e firme. Elara, você aceita Kaelen como seu companheiro verdadeiro, prometendo honrá-lo, apoiá-lo e permanecer ao seu lado através de todas as provações? Elara encontrou os olhos dourados de Kaelen e sorriu. Eu aceito. Então, pela autoridade concedida a mim pelos espíritos ancestrais, eu os declaro vinculados. Que sua corrida seja longa, sua caçada próspera e seus filhotes fortes. O salão explodiu em uivos de celebração. Kaelen puxou Elara para si e a beijou profundamente, e o vínculo entre eles brilhou tão intensamente que alguns juraram que viram prata e ouro dançando ao redor do casal. Quando se separaram, Marten colocou uma coroa de prata na cabeça de Elara. Não era ornamentada ou ostentosa. Era simples, forte, gravada com símbolos lunares. Elara, rainha das terras do norte. Ele proclamou: que você governe com sabedoria, lute com coragem e nunca esqueça de onde veio. Lágrimas deslizaram pelas bochechas de Elara, não por tristeza, mas por alegria esmagadora. Ela havia passado de nada para tudo, e embora o peso da coroa fosse pesado, ela sabia que nunca teria que carregá-lo sozinha.
Kailen estaria sempre ao seu lado. A celebração durou até o amanhecer. Comida foi compartilhada, histórias foram contadas, e quando a lua alcançou seu zênite, toda a corte saiu para a corrida cerimonial. Centenas de lobos correram juntos através das florestas, suas vozes se unindo em um coro de uivos que ecoou por todo o vale. E na frente de todos, 2 lobos corriam lado a lado, um negro como a noite, um prateado como a lua. Rei e rainha, companheiros, iguais. 3 anos passaram desde aquela noite. Elara estava na mesma janela estreita da Torre Norte, onde uma vez olhara com incerteza para seu futuro. Mas agora, quando olhava para o vale abaixo, via não apenas uma fortaleza, mas um reino próspero. As terras do norte conheciam paz pela primeira vez em gerações. Os renegados remanescentes haviam sido integrados ou afastados. As alianças com as aldeias humanas floresciam, e sob a liderança conjunta de Kailen e Elara, as 7 alcateias estavam mais unidas do que nunca. Elara colocou a mão sobre seu ventre inchado e sentiu o chute forte lá dentro. Gêmeos, disseram as curandeiras. Raros, mas não sem precedentes para lobos prateados. Uma bênção dos espíritos. Eles estão inquietos hoje. Veio a voz profunda de Kellen atrás dela. Ele se aproximou, envolvendo-a em seus braços, sua mão juntando-se à dela sobre seu ventre. Através do vínculo, ela sentiu sua alegria pura, seu orgulho, seu amor, como o pai deles, ela disse com um sorriso. Sempre prontos para a próxima aventura. Ou como a mãe, ele rebateu, beijando seu pescoço, que enfrentou o devorador de ossos sem hesitar. Elara se inclinou contra ele, segura e completa. Às vezes ainda parecia um sonho. Que ela, a menina órfã que nunca pertencera, agora carregava os herdeiros do reino. Que ela usava uma coroa e comandava a respeito de alfas poderosos. Em que está pensando? Kailen perguntou suavemente. Em como minha vida mudou. Ela admitiu. Naquela noite, na cerimônia, quando derramei hidromel em você. Se eu pudesse voltar e avisar aquela menina assustada sobre tudo o que estava por vir, você acha que ela acreditaria? Não. Elara riu. Ela pensaria que era loucura. E ainda assim, Kellen a girou suavemente para encará-lo. Cada passo a trouxe aqui. Cada dificuldade a fortaleceu. Cada momento de dúvida a preparou para o que você se tornaria. Uma rainha, ela murmurou. Não apenas uma rainha, minha companheira. A mulher que salvou não apenas minha vida, mas o futuro de nosso povo. Seus olhos dourados brilharam com intensidade. Você era extraordinária mesmo quando pensava que era comum. Os espíritos sempre souberam. Eu sempre soube, desde o momento em que nossos olhos se encontraram. Elara segurou seu rosto, e eu pensei que você estava apenas sendo gentil com uma serva desajeitada. Gentil? Ele sorriu. Eu estava perdido no instante em que te vi. E quando você derramou aquele hidromel e todos esperavam que eu a punisse, tudo o que consegui pensar foi: ela é minha. Agora você é meu. Ela o corrigiu. Sempre fui. Sempre serei. Eles se beijaram suavemente. O amor entre eles tão forte agora quanto naquela primeira noite na floresta quando o vínculo se formou. Talvez até mais forte, temperado por batalhas lutadas juntos, por decisões difíceis tomadas lado a lado, por uma vida construída sobre confiança e respeito mútuo. Um toque na porta os interrompeu. Lissa entrou, curvando-se respeitosamente. Perdoe a interrupção, majestades, mas os emissários da Alcateia do Oeste chegaram. Eles pedem audiência. Kailen suspirou, mas havia diversão em seus olhos. O dever nunca descansa. Nem deveria, Elara disse, endireitando sua coroa. Vamos, meu rei. Temos um reino para governar. Eles caminharam juntos pelos corredores familiares da fortaleza de Pedra Cinza, suas mãos entrelaçadas. Servos e guerreiros se curvavam ao passarem, mas havia calor em seus rostos. Não apenas obrigação. Elara havia se esforçado para conhecer cada membro da Alcateia, para entender suas necessidades e preocupações. Ela nunca esquecera de onde viera. No grande salão, os emissários esperavam. Havia notícias de novas terras sendo abertas para a colonização ao norte, além das Montanhas Negras. Oportunidades para alcateias que desejassem uma nova vida, novos começos. Elara e Kailen ouviram, questionaram, debateram, tomaram decisões que afetariam milhares de vidas. E através de tudo, o vínculo entre eles cantava, uma linha de força e conforto que nunca falhava. Quando os emissários finalmente partiram e o sol começou a se pôr,
Kailen levou Elara para o pátio externo. A lua estava crescendo no céu, quase cheia novamente. Em alguns dias, ele disse, será a hora da corrida. Eu sei. Elara olhou para sua barriga. As curandeiras dizem que devo descansar, que não devo transformar nos últimos meses. E o que você diz? Ela sorriu. Eu digo que sou uma loba. E lobas correm. Meus filhotes são fortes. Eles podem suportar. Kailen riu, o som rico e genuíno. Obstinada até o fim. É por isso que você me ama. É uma das muitas razões. Eles ficaram ali enquanto as estrelas começavam a aparecer, observando seu reino se preparar para a noite. Tochas eram acesas ao longo das muralhas. Guardas assumiam seus postos. Crianças eram chamadas para dentro pelas mães. A vida continuava, pacífica e ordenada. Você sabe, Elara disse pensativamente. Às vezes ainda sinto como aquela garota assustada segurando uma bandeja de hidromel, como se tudo isso fosse um sonho do qual vou acordar. Então, o que te convence de que é real? Ela se virou para ele, colocando sua mão sobre seu coração. Isso, este vínculo, você. Quando sinto sua presença ao meu lado, quando ouço seu coração batendo em sincronia com o meu, sei que nenhum sonho poderia ser tão perfeito. Kailen a beijou, longo e profundo, e quando se separaram, havia promessa em seus olhos. Teremos uma vida longa juntos, ele disse. Criaremos nossos filhotes, guiaremos nosso povo, e quando formos velhos e grisalhos, ainda correremos sob a lua como fazemos agora. E nossos netos ouvirão a história de como a loba prateada derramou hidromel no rei e mudou o destino das terras do norte para sempre. É uma boa história, Elara concordou. É a nossa história. E era. Uma história de destino e escolha. De amor nascido de um momento acidental. De uma menina que encontrou seu lobo interior e um rei que encontrou sua verdadeira companheira. Uma história que seria contada ao redor de fogueiras por gerações, de como a serva sem linhagem se tornou rainha e salvou seu povo. Mas para Elara e Kailen, não era uma lenda ou um conto. Era simplesmente a vida deles. E enquanto ficavam ali no crepúsculo, a lua crescente brilhando acima, ambos sabiam que não trocariam um único momento, nem mesmo aquele primeiro encontro desajeitado que começou tudo. Venha, Kailen disse finalmente. A noite está esfriando e você precisa descansar. Daqui a pouco, Elara respondeu, seus olhos no horizonte. Só mais um momento, porque nestas pausas silenciosas entre dever e destino, ela podia simplesmente ser, não rainha, não loba prateada, não nada além de Elara, a mulher que amava e era amada em retorno, a companheira que havia encontrado seu par verdadeiro, a pessoa que, contra todas as probabilidades, havia encontrado seu lugar no mundo. E enquanto a lua crescia mais brilhante e as primeiras estrelas piscavam a vida no céu escuro, ela enviou uma prece silenciosa de gratidão aos espíritos que haviam guiado seus passos, por aquela noite fatídica na cerimônia, por aquele derramamento acidental que mudou tudo, por cada momento que a levou exatamente para onde precisava estar, para casa, ao lado do homem que havia olhado para ela e sorrido, dizendo aquelas palavras que selaram seu destino. Agora você é minha, e ela era, assim como ele era dela, para sempre. A lua cheia finalmente chegou, e apesar das preocupações das curandeiras, Elara insistiu em participar da corrida. Kailen tentou persuadi-la contra, mas conhecendo a natureza obstinada de sua companheira, finalmente cedeu, fazendo-a prometer que correria apenas até onde se sentisse confortável. A transformação veio facilmente agora, tão natural quanto respirar. Seu lobo prateado emergiu, barriga inchada, mas ainda graciosa, ainda forte. Kailen transformou ao seu lado, seu lobo negro pressionando seu focinho contra o dela em um gesto de carinho antes de se voltarem para a floresta. Eles correram, mas não com a velocidade selvagem de antes. Era uma corrida mais suave, mais medida. Outros lobos da alcateia os acompanhavam a uma distância respeitosa, guardas que Kailen havia insistido em manter por perto. Mas naquele momento, enquanto as patas de Elara tocavam a terra familiar, enquanto o vento da noite soprava através de sua pelagem prateada, ela se sentiu completamente livre, completa. Esta era sua natureza verdadeira. Este era quem ela sempre fora destinada a ser. Eles pararam na mesma clareira onde o vínculo havia se formado há 3 anos. A lua banhava tudo em luz prateada, e o mundo parecia suspenso em perfeita harmonia.
Elara transformou de volta primeiro, seguida por Kailen. Ele a envolveu em seus braços, protegendo-a do frio noturno com seu calor corporal. Feliz? Ele perguntou. Mais do que jamais imaginei ser possível, ela respondeu honestamente. E era verdade. Cada medo, cada dor, cada momento de incerteza em sua vida antiga havia valido a pena para chegar aqui, para ser esta pessoa, viver esta vida, amar este homem. Os bebês vêm logo, Kellen disse, sua mão descansando protetoramente sobre sua barriga. E então nossa aventura realmente começa. Não temos medo, Elara disse confiante. Enfrentamos Ragnar. Podemos lidar com 2 filhotes. Kellen riu. Seu otimismo é admirável. Não é otimismo, é certeza. Porque faremos isso juntos, assim como fazemos tudo. Juntos. Ele concordou, selando a promessa com um beijo. Acima deles, a lua cheia brilhava, testemunha silenciosa de seu amor, de seu vínculo, de seu futuro. E nas sombras da floresta, a alcateia esperava pacientemente pelo retorno de seus líderes, porque esta era a vida que haviam escolhido. Esta era a história que continuariam escrevendo, um dia de cada vez, uma lua cheia de cada vez. A história da loba prateada que derramou hidromel em um rei e descobriu que o destino tinha planos maiores do que ela jamais ousara sonhar. E enquanto Elara e Kailen caminhavam de volta para casa através da floresta iluminada pela lua, suas mãos entrelaçadas, seus corações batendo como um só, ambos sabiam com absoluta certeza: alguns erros não são erros, alguns derramamentos são pré-ordenados, e algumas histórias de amor são escritas nas estrelas desde o início do tempo, esperando apenas o momento certo para se desenrolarem. A deles havia apenas começado.